Imagine a cena. Você passou meses negociando a venda da sua empresa, apertou a mão do comprador, combinou um preço, foi para casa contar para a família que finalmente deu certo, enquanto o comprador iniciou uma simples auditoria. 3 semanas depois, chega um e-mail e o preço caiu 4 milhões de reais. O comprador não te enganou, não mudou de ideia, ele simplesmente abriu as gavetas do seu negócio, leu seus contratos, conversou com seus colaboradores, contadores e encontrou um problema que nem você sabia que existia. Isso tem nome e se chama due diligence. E talvez a fase que seu dinheiro pode evaporar na venda de uma empresa hoje no Brasil. Meu nome é Rafael Cocolíquio e hoje eu vou te apresentar o que acontece quando abrem as gavetas do negócio e o mais importante, o que você precisa fazer para que esse dinheiro não suma durante o processo. Bom pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Jornada do Equity, a nossa série sobre operações de M&A. Nos vídeos anteriores a gente já falou sobre o que é equity, como arrumar a casa antes de vender, sobre valuation e sobre os passos de uma operação de M&A. Se você pulou algum vídeo, recomendo voltar, porque hoje a gente vai amarrar muita coisa que foi falada lá atrás. E uma coisa que eu sempre repito, tudo que a gente discute aqui de forma resumida, a gente aprofunda de verdade no nosso curso do Zero à Assinatura, onde a Visp Capital ensina o passo a passo completo de quem quer vender uma empresa sem ser passado para trás. O link está na descrição, mas a gente fala sobre isso no meio do vídeo. Bora para o assunto de hoje. Tem uma frase que todo advogado de M&A sabe de cor: o diabo mora nos detalhes. Quando você combina um preço com o comprador, esse preço é uma promessa baseada em números. O comprador olhou o seu faturamento, o seu lucro, a sua carteira de clientes e disse: isso aqui vale tanto. Mas ele disse isso confiando no que você mostrou. A due diligence é o momento em que ele para de confiar e começa a verificar. E ela serve para duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é confirmar que tudo que você falou é verdade, o lucro que você apresentou é real, esses crescimentos se sustenta ou foi um ano fora da curva, esses clientes têm contrato assinado ou é tudo por aperto de mão, os equipamentos existem mesmo e estão funcionando como você disse. O segundo motivo é descobrir o que você não colocou na mesa, e aqui não é necessariamente má fé. Na maioria das vezes é coisa que o próprio dono não sabe ou esqueceu que era um problema. Uma cobrança da Receita Federal que está parada há alguns anos, um processo trabalhista de um ex-funcionário, uma licença que venceu, um contrato com uma cláusula esquisita que ninguém lembrava. Tudo que a due diligence encontra vira matéria-prima para 3 coisas: o ajuste de preço no final, as garantias que você vai ter que assinar e o valor que vai ficar retido para mitigar o risco. A gente vai falar sobre cada uma delas hoje, mas guarda essa frase, porque ela é o que resume tudo. Due diligence é o processo de transformar incerteza em informação. E informação numa venda de empresa sempre vira preço. Vamos começar pelo lado financeiro, que é onde a maioria dos empresários se assusta. O coração da due diligence financeira tem um nome técnico: Quality of Earnings, ou qualidade dos resultados. Mas eu vou traduzir isso do jeito que importa para você. É o exame que descobre se o lucro que você apresentou é lucro de verdade. Porque tem uma diferença enorme entre o lucro que aparece no papel e o lucro que vai continuar acontecendo depois que você sair. E o comprador está pagando pelo segundo, não pelo primeiro. Esse exame olha basicamente 4 coisas. A primeira é de onde vem o seu faturamento, quanto da sua receita vem de clientes recorrentes de contrato de verdade, todos os meses, e quanto vem de um projeto pontual, de um cliente grande que apareceu uma vez e talvez nunca mais volte. Se metade do seu faturamento do ano passado veio de um único contrato que já acabou, o comprador vai dizer: isso não conta porque nunca mais vai se repetir. E ali já é uma fatia do preço que vai cair. A segunda é a sua estrutura de despesas, e isso ocorre para os dois lados. Tem despesa que você lançou como custo normal de um negócio, mas que na verdade foi uma coisa de uma vez só. Uma reforma, um processo que resolveu, um investimento que não vai se repetir. Essas, na conta a seu favor, dá para tirar. Mas tem o outro lado também. Despesas que deveriam estar lá e não estão. A manutenção que você adiou, a provisão que você não fez. Tudo isso o comprador devolve para dentro da conta e o seu lucro encolhe. A terceira é o capital de giro. Quanto de dinheiro a sua empresa precisa ter em caixa só para funcionar no dia a dia? Aqui mora um detalhe que pega muita gente. Se você anda demorando demais para receber os seus clientes e paga os seus fornecedores cada vez mais rápido, isso é um sinal de aperto de caixa que o lucro sozinho não vai mostrar. E o comprador enxerga isso na hora. A quarta é a sua dívida real. Não é só o empréstimo do banco que aparece no balanço. É o empréstimo que você pegou com um sócio, é o financiamento de uma máquina, aquele parcelamento de um imposto que você fez e está pagando há alguns anos. Tudo isso é dívida e tudo isso o comprador desconta. Agora presta atenção nessa parte porque é aqui que dói de verdade. Cada problema que esse exame encontra e que reduz o seu lucro não é descontado uma vez só no preço, é multiplicado. Por quê?
porque o valor da empresa foi calculado em cima de um múltiplo. E se a sua empresa foi avaliada em 5 vezes o lucro e a due diligence corta R$100 mil do lucro recorrente, não se some 100 mil do preço, se some 500 mil, ou seja, 5 vezes mais. Esse é o efeito que faz o preço despencar. E é por isso que arrumar a casa antes não é bobagem, é provavelmente a coisa que mais protege o seu bolso na venda do negócio. Bom, esse era o lado financeiro. Agora vem o lado jurídico, que no Brasil é onde que a coisa fica perigosa de verdade. A due diligence legal, ou legal due diligence, vasculha os riscos que podem te perseguir mesmo depois que o negócio fecha. E aqui tem 4 frentes que eu quero que você guarde. A primeira é a sua estrutura societária. Quem é dono do quê? Parece até bobagem, mas você não imagina a quantidade de empresas que tem promessa de sociedade feita verbalmente, sócio que entrou e nunca foi formalizado, parente que tem direito a uma parte do negócio. Na hora da venda, tudo isso precisa estar registrado e limpo. Se aparecer alguém alegando que tem direito a um pedaço, o negócio trava. A segunda são os seus contratos importantes, e aqui tem uma armadilha que pega a empresa boa. Muitos contratos com clientes grandes têm cláusula que permite o cliente romper o contrato se a empresa mudar de dono. Pensa no estrago: o comprador está pagando pela sua carteira de clientes e descobre que metade dela pode evaporar no dia seguinte ao fechamento, só porque a empresa trocou de mão. Ele vai querer fazer um desconto, e com razão. A terceira é a propriedade intelectual. A sua marca, o seu sistema, o que faz a sua empresa ser ela. A sua marca está registrada no seu nome, ou no nome de um sócio antigo, ou nem está registrada. Se você tem um software, ele foi feito por um funcionário registrado ou por um freelancer que sumiu e pode amanhã dizer que o código é dele. São perguntas chatas, mas que valem o dinheiro. E a quarta é o campo minado de verdade do Brasil, os passivos tributários e trabalhistas. No lado tributário, são as cobranças da receita em aberto, os regimes de impostos que você adotou e que podem ser questionados no futuro, as operações entre empresas do mesmo dono feitas de qualquer jeito. O comprador vai precificar essa incerteza. Ele não sabe se vai ter que pagar, não sabe quando, não sabe quanto vai custar do advogado, dele e do tempo. E o ser humano cobra caro para assumir um risco que ele não consegue medir. Então ele desconta com folga para se proteger. No lado trabalhista é a mesma lógica: ações de ex-funcionários, prestadores de serviços que trabalhavam como se fossem empregados e podem ser reconhecidos como tal lá na frente, falta de controle de ponto, encargos recolhidos de forma errada. Cada uma dessas coisas é uma porta aberta para um problema futuro, e o comprador vai querer essa porta fechada ou descontada. Vamos supor que a due diligence achou um problema e quase sempre acha alguma coisa. É normal. A pergunta é: e agora? Tem basicamente 3 caminhos. O primeiro é o desconto direto do preço. O problema é claro, dá para colocar em número e as duas partes concordam em tirar esse valor do preço. É o caminho mais simples e o mais comum quando a coisa está bem documentada. Achou uma dívida de 200 mil que ninguém tinha contabilizado? Tira 200 mil do preço. Pronto. Resolvido. O segundo caminho é a retenção. Uma parte do dinheiro da venda não vai direto para o bolso do vendedor. Fica guardada numa conta travada por um tempo, a escrow account, normalmente de 1 a 2 anos. Se aquele problema que apareceu acabar se confirmando nesse período, o comprador usa esse dinheiro para cobrir. Se não acontecer nada, no fim do prazo, o dinheiro é liberado para o vendedor. Esse caminho é usado para aqueles riscos que existem, mas que ninguém sabe ainda se vão ou não acontecer. É um meio termo: o comprador se sente seguro e o vendedor não perde o valor de vez. E o terceiro caminho é a condição precedente ou suspensiva. Aqui o comprador diz: eu só fecho depois que esse problema for resolvido. Por exemplo, eu só assino depois que a licença ambiental estiver regularizada. O negócio fica em pausa até você resolver. Esse é o caminho mais arriscado dos 3, porque a longo prazo, e quanto mais um negócio se arrasta, maior a chance dele simplesmente não acontecer. E existe um quarto desfecho, que é o pior de todos: o comprador desiste. Isso acontece quando o problema é tão grave que muda completamente a percepção sobre o negócio. No mercado, a gente chama isso de deal breaker ou quebra do negócio. E dependendo do que foi combinado, lá na carta de intenções, essa desistência pode ainda acionar alguma multa. Resumindo então os 4 pontos: ou desconta, ou retém, ou suspende, ou desiste. E a diferença entre cair no primeiro caminho ou no último depende muito de uma coisa: o quão preparado você chegou. A due diligence não é uma chatice burocrática que você precisa aguentar. Ela é um mecanismo que transforma cada dúvida do comprador em um número, e cada número desses, no fim, sai do seu equity, da parte que sobra para você. Temos que olhar pelos dois lados. Do ponto de vista do comprador, cada problema que ele não encontra é um risco que ele assume sem cobrar por ele. Por isso que ele caça com tanto cuidado. E o ponto de vista do vendedor: cada problema
que ele encontra é uma mordida no seu dinheiro. Então, a melhor preparação para due diligence não acontece durante a due diligence, acontece muito antes. É aquele trabalho de arrumar a casa que a gente falou lá no segundo vídeo da série, organizar os contratos, regularizar as pendências com a Receita, formalizar a sociedade, botar a marca no nome certo. E eu quero ser bem claro numa coisa, porque sempre tem quem entende errado. Isso não é sobre esconder problema. Esconder problema na venda da empresa é a maneira mais rápida de destruir um negócio e ainda assim enrolar na justiça depois. Porque você assinou garantias no contrato dizendo que estava tudo certo. Arrumar a casa é o contrário de esconder. É resolver de verdade, com tempo, no seu ritmo, antes do comprador chegar. Porque um problema que você resolveu há 2 anos não aparece com desconto. Ele simplesmente não existe mais. Essa é a diferença entre vender a sua empresa pelo que ela vale e vender pelo que sobrou depois de cortarem tudo. No próximo episódio, a gente entra numa parte que quase ninguém presta atenção e que faz uma diferença gigante. Porque digamos que o preço finalmente foi definido, tudo certo. Agora vem a pergunta, como esse dinheiro vai ser pago? À vista, parcelado, uma parte agora e uma parte se a empresa bater uma meta lá na frente? Pode parecer detalhe, mas a forma de pagamento muda completamente quanto dinheiro você, vendedor, realmente vai levar para casa. E muita gente assina o contrato que parece uma ótima decisão e descobre tarde demais que levou bem menos do que imaginava. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve para não perder o próximo vídeo e se você está pensando em vender a sua empresa, dá uma olhada no nosso curso do zero à assinatura. A gente se vê no próximo episódio da Jornada do Equity.